Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito importante porque a gente vai tratar de um princípio que, quando ele cai na prova, eu até confesso que ele traz um pouco mais de confusão do que, por exemplo, o princípio da anterioridade tributária. Porque ele vem muito parecido com a anterioridade quando não é. Essa confusão é muito comum, inclusive, com os alunos de segunda fase, para você ver que é um princípio que talvez ele possa não estar muito claro na nossa cabeça quando cai em relação às suas diferenças, né? Em relação à sua distinção. Eu estou falando do princípio da retroatividade da lei tributária, é uma das coisas que nós vamos tratar no dia de hoje. Não é um princípio que cai com tanta recorrência assim, mas sempre que ele é exigido na prova de primeira fase ou de segunda fase até, ele traz uma dúvida sim. Bom, então em primeiro lugar, queria dizer para vocês que todos são muito bem-vindos aqui no canal. Aproveita para curtir, aproveita para comentar, aproveita para compartilhar, já que a gente tem aqui esse curso que é gratuito, que é o QR Questões Resolvidas, que começou 19 de setembro, vai até o dia 21 de outubro. O objetivo é fazer com que vocês tenham uma preparação com a base teórica que vocês já têm, ou mesmo que não tenha uma base teórica, não há problema. Em todas as aulas a gente deixa disponível lá um PDF, então aproveita para seguir o canal, ativar o sininho aí, dar like, comentar, para que a gente consiga chegar e alcançar mais pessoas que necessitam desse conteúdo que é gratuito. Lembra que em todas as nossas aulas a gente tem um material em PDF, um material de apoio, para que você tenha noção dos conceitos, aquilo que a doutrina e a jurisprudência entendem, né? Porque aqui a gente acaba concentrando nas questões que devem ser resolvidas, a forma como elas podem aparecer na prova. E é lógico, lembrando que em tributário nós temos 5 questões, todas elas de caso prático, a gente não tem questão direta. Hoje eu vou tratar uma questão direta, mas só porque ela é importante em relação às alternativas que ela trouxe. No início a FGV até fazia questões diretas e depois a FGV acabou abandonando as questões diretas. E um dos problemas das questões que a gente tem na FGV hoje em tributário a gente não tem problemas com a prova. Por mais que várias pessoas comecem a falar isso, não é verdade. A gente não tem problemas de estrutura na prova da FGV. A gente tem um examinador extremamente sério. Mas o que acontece? A prova ela é cansativa no todo, né? São 5 de tributário, mas a gente tem muitas outras questões para fazer. E a gente tem uma questão importante que é pensar assim, ó. Sempre que a gente tem prova com caso prático, normalmente o enunciado é cansativo. Ele traz informações cansativas, ele traz muita informação e faz com que você sinta um cansaço durante a prova. É natural que isso aconteça, porque é muita história sendo contada. Tem enunciados que chegam a ter 15 linhas, 10 linhas. Imagina você ter uma disciplina que você gosta, e mesmo nessa disciplina que você gosta, você está preocupado com aquelas que você talvez tenha uma dificuldade ou precisa aprimorar um pouco mais, e você vai demorar para ler isso, né? Você quer se livrar daquela prova e a prova simplesmente não acaba. Porque realmente, pessoal, a prova de primeira fase é extremamente cansativa. Tem que estar tudo na tua cabeça, tudo na tua memória, né? Mas o que a gente vai fazer hoje? Vamos explorar essa temática, que é uma temática um pouco complexa, quando ela cai na prova. Eu acho que em relação à definição de retroatividade, você não tem problema, porque você vai lembrar muito do direito penal. Bom, por quê, professora? Em primeiro lugar, a retroatividade da lei tributária também está ligada à segurança jurídica. Assim como a anterioridade tributária, a gente tem que saber quando o tributo pode ser cobrado. Por uma questão de segurança jurídica e não surpresa, a anterioridade, ela estabelece quando o tributo pode ser cobrado pós publicação da sua lei. Pós publicação da lei que institui ou majora o tributo. Isso em relação à anterioridade. Lembra que ela é um gênero, a gente tem 2 espécies, do exercício financeiro ou nonagesimal. Quando a gente está falando de retroatividade, a gente está falando de uma questão de segurança jurídica extremamente séria, que é o seguinte: uma lei que publica uma majoração de tributo, estabelece uma majoração de tributo ou institui um tributo, ela precisa ter a sua vigência da data da publicação para frente e nunca para trás. Ou seja, eu sempre vou pensar numa vigência prospectiva e nunca retroativa. Sempre prospectiva e nunca retroativa e retroatividade. Eu nego o retorno, a volta, o alcance desta lei a fato pretérito, aquelas coisas que aconteceram lá no passado. Ou seja,
Se eu tenho uma lei de 2022, em regra, essa lei não pode voltar para alcançar fatos e situações pretéritas. Mas aí você já está pensando no direito penal, que eu acabei de falar e plantei isso na tua cabeça, que é o seguinte: a gente tem sim situações em que a própria lei possa estabelecer esse retorno, essa volta, em especial nas situações onde a lei futura, a lei de 2022, alcance situações acontecidas, ocorridas antes de 2022, para beneficiar pessoas. E no direito penal, no artigo 2º do Código Penal, a gente fala o benefício do réu. Se for para beneficiar o réu. Pois é, o direito tributário se inspira nesse princípio e também estabelece a possibilidade de uma retroação benigna ou retroação benéfica. Mas cuidado, porque a gente tem muita coisa importante em relação a isso. Bom, então, em primeiro lugar, a anterioridade está sempre ligada às situações em que serão que alcançarão situações previstas em lei que alcançarão o contribuinte da data da publicação para frente. Quando a gente está falando de retroatividade, é a negativa desta lei de 2022 alcançar fatos anteriores, fatos pretéritos, mas ao mesmo tempo o próprio Código Tributário Nacional estabelece e prevê situações em que a lei possa voltar, em que a lei possa retroagir. Nunca para trazer malefício para o contribuinte, não é nada disso. Então tem algumas formas disso aparecer na prova, a gente vai falar sobre isso. Aí eu separei uma questão aqui que dizia assim, ó: determinado estado da federação publicou em julho de 2022, a lei 123 de 2015, 2021, né, que majorou o valor das multas e das alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2022, em procedimento de fiscalização, aquele estado constatou que determinado contribuinte, em operações realizadas em outubro, não recolheu ICMS devido. Por conta disso, foi efetuado o lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo o ICMS não pago e a multa decorrente de inadimplemento. O lançamento em questão só está correto se multas e alíquotas forem as previstas na Lei 123 de 2021. As alíquotas forem as previstas pela Lei 123 de 2021 e as multas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. As multas e as alíquotas forem as vigentes na época do fato gerador, de quando aconteceu a situação. As multas forem as previstas na lei de 2021 e as alíquotas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. Vamos ver. Quando a lei é irretroatível, tem a negação da volta, da retroação. Perfeito. Então vamos pensar quando é que o direito tributário autorizou que a lei volte. Então a gente está falando aqui do princípio da irretroatividade. Da irretroatividade da lei tributária. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ó: eu tenho uma negação, não pode voltar, tá bom? Essa é a regra, ela não volta. Ela só pode ter vigência prospectiva. A lei alcançará apenas fatos futuros e jamais fatos pretéritos ou ocorridos antes da publicação da lei. Instituidora majoradora. Aí eu vou te explicar o seguinte: a gente tem no próprio Código Tributário Nacional, porque veja, a gente está falando de um princípio constitucional, ou seja, uma questão que é uma cláusula pétrea, que não pode nem por emenda constitucional ser objeto de alteração e revogação, que está previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da CF, tá? 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal.
Porém, o que a gente tem é a possibilidade dessa retroatividade benéfica ou benigna, né? Porém, o próprio CTN estabeleceu no artigo 106, deixa eu ver só que tá feio. No artigo 106, vou colocar aqui, tá? O próprio CTN estabeleceu no artigo 106, o próprio Código Tributário Nacional veio estabelecer a possibilidade de retroatividade. Benigna ou benéfica. Isso aqui é muito parecido com o direito penal. É muito semelhante ao direito penal. Coloca no teu caderno que você pode te ajudar, né? Quando você estiver estudando isso para a prova, você fala a verdade, a possibilidade da lei futura voltar e alcançar um fato pretérito antes mesmo da sua vigência, né? Eu posso ter a possibilidade, eu tenho a possibilidade dela voltar, dela retornar, né? Eu tenho a possibilidade sim, sem dúvida nenhuma. Então vamos pensar. Quais são essas situações? Bom, uma das primeiras hipóteses, que inclusive é essa que está sendo tratada por essa questão que a gente está lendo agora, que a gente está estudando nesse momento, é na seguinte situação: quando o ato estiver pendente de julgamento. Professora, de julgamento onde? Tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, não importa. Aquela situação, o contribuinte submeteu ao Poder Judiciário, ela está pendente de julgamento, não houve trânsito em julgado. A pessoa submeteu aquela situação a um questionamento, uma impugnação na esfera administrativa. Ela impugnou, ela está questionando na esfera administrativa. E até esse momento não houve o trânsito em julgado, um julgamento definitivo lá na esfera administrativa. Ou seja, ainda não há uma decisão definitiva nessa situação. E quando houver uma pendência de julgamento, olha o que vai acontecer aqui. Nós temos o seguinte, ó, vou colocar como exemplo, uma lei de 2022 e uma lei de 2021. O Código Tributário Nacional estabelece o seguinte, que esta lei possa voltar, e somente pode voltar, quando houver uma penalidade mais benéfica. Então, em relação à penalidade. No direito penal não é assim, no tributário também é. Quando a gente for falar de penalidade, a gente vai falar de multa, tá bom? Quando a gente vai falando de penalidade, a gente está falando de multa. Então, se houver uma multa mais benéfica, a lei de 2022 volta. Então, vamos pensar. A lei é do ano de 2022 e o fato gerador, ele ocorreu sobre a lei que era vigente em 2021, tá bom? Sendo que a lei nova, essa de 2022, ela prevê, por exemplo, uma penalidade, uma multa de 10%. Acontece que, sob a vigência, ou seja, quando foi ocorrido o fato gerador, a lei vigente previa uma penalidade de 25%. Então veja, se esse ato, aquela situação, ela estiver pendente de julgamento, eu sei que a lei nova retroage, volta e alcança esse fato pretérito, porque ela é mais benéfica. Professora, isso só em relação à penalidade, só em relação à multa? Nessa situação, sim, ó, somente. Professor, então quer dizer que se houvesse uma alíquota que no ano de 2021, essa alíquota era de 10%, em 2022, essa alíquota é de 8%, significa dizer que essa alíquota, mesmo sendo mais benéfica, ela não pode retroagir? É isso mesmo, ela não retroage. E ela não alcança o fato pretérito. Professor, então a gente está falando aqui, nesse sentido, que somente as penalidades podem voltar. Isto mesmo. Você vai sempre pensar o seguinte, é penalidade, assim como o direito penal, a multa, a penalidade retroage para beneficiar o réu, para beneficiar, no nosso caso aqui, o contribuinte. E a gente tinha uma penalidade lá, por exemplo, uma progressão de regime. E aí, na progressão de regime, a gente tem naturalmente um benefício para o réu
e aí esse benefício é aplicado para esta pessoa, o réu. O réu preso, o réu solto, enfim. Deixou de ser crime, a gente tem uma penalidade, né, mais branda, menos severa. No direito tributário, uma penalidade mais branda mais branda, né, menos severa, está relacionada à multa. Professor, então se ele disser para mim de alíquota, a alíquota não volta, a alíquota não pode ser alcançada por uma lei nova. A alíquota, pessoal, ela sempre vai ser aplicada em relação ao momento da ocorrência do fato gerador. Ó. A alíquota vai estar sempre relacionada, então, ao momento da ocorrência do fato gerador. A alíquota sempre em relação a esse momento. O momento da ocorrência do fato gerador é a possibilidade de aplicação efetiva da lei. Quando for multa, penalidade e houver uma pendência de julgamento, essa multa benéfica, ela retroage e alcança o fato pretérito. Vamos pensar? Então, o Estado majorou multas e alíquotas. Em procedimento de fiscalização, constatou que determinado contribuinte não recolheu ICMS. Por conta disso, foi efetuado o lançamento tributário, exigindo-lhe o ICMS não pago e multa em decorrência do inadimplemento. O lançamento em questão só está correto, vou deixar aqui, né? As multas e alíquotas forem as previstas na lei de 2021. As alíquotas forem previstas na lei de 21 e as multas aquelas na época da ocorrência do fato gerador, né? Então ele está falando aqui para nós, né? Letra C. As multas e as alíquotas forem as previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. As multas forem as previstas em 21 e as alíquotas forem as previstas aquela vigente à ocorrência do fato gerador. Aí o que acontece? Aqui nessa questão, ele não falou nada que a situação havia sido levada para uma discussão, que a situação está sendo objeto de discussão administrativa ou judicial, que há ainda uma lacuna, né? Ainda não se tem uma decisão definitiva, um trânsito em julgado. Ele não fala absolutamente nada. Ou seja, tanto a alíquota quanto a multa não retroagem. A nova lei não alcança fato pretérito. Aqui a gente tem a efetivação do princípio da irretroatividade da lei tributária. Ele diz, ó, na letra C, vou tirar aqui o meu vídeo, tá? As multas e as alíquotas forem aquelas previstas ao tempo do fato gerador. É isso. Alíquota e multa são aquelas vigentes à época da ocorrência do fato gerador. Se eu estivesse falando de uma penalidade benéfica ou menos severa, se eu estivesse falando de uma penalidade mais branda, eu precisava ter relacionado no meu enunciado o que o artigo 106 do Código Tributário Nacional trouxe para mim. Nós temos outras hipóteses também, quando, por exemplo, a lei for meramente interpretativa. A própria lei determina que possa retornar e retroagir esse benefício, né? A retroatividade da lei. Mas a questão mais importante, o ponto mais importante é esse aqui, ó. Quando nós temos, nesse tipo de questão, ó, uma penalidade volta. Professor, o contrário é inverso. O inverso é verdadeiro, né? O contrário é inverso. O inverso é verdadeiro. Se a gente tem uma lei de 2021 que não é benéfica e a gente tem uma lei de 2022 que também não é benéfica, permanece a lei de 2021 à época da ocorrência do fato gerador. A lei nova tem de ser mais benéfica em relação à penalidade, senão ela não volta, ela não pode retroagir. Então ela retroage apenas em relação à penalidade, tá bom? Ah, lógico, né? Vou colocar aqui como a fundamentação o artigo 106 do Código Tributário Nacional, tá bom? 106 do CTN que prevê as hipóteses da retroatividade benigna ou retroatividade benéfica, tá? Uma questão muito legal. Ó, essa aqui é uma questão direta que eu falei que dificilmente isso vai aparecer na prova, inclusive ela fala pra gente procurar a alternativa incorreta. Quando a FGV começou a organizar a prova da OAB, ela colocava a alternativa correta e a alternativa incorreta, e algumas questões eram questões diretas mesmo, tá? Não tem problema, Laura, seja muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Ele diz assim, ó, a respeito dos princípios tributários expressos e implícitos, à luz da Constituição da República de 88, assinale a opção incorreta.
É raríssimo que isso apareça na prova. Esse não é o estilo de prova de FGV para a OAB. A FGV não aplica esse tipo de questão aqui, mas eu quero me aproveitar das alternativas que estão extremamente bem construídas aqui, tá bom? Bom, em primeiro lugar, professor, o que é esse negócio de princípio implícito e princípio expresso? O princípio expresso é aquele que você enxerga e lê mesmo no texto constitucional claramente. Então eu sei que existe o princípio da legalidade, retroatividade, isonomia. Mas você não consegue enxergar, por exemplo, o princípio da segurança jurídica, mas eu sei que existe. Eu sei. O princípio da não surpresa, eu sei que ele norteia, a gente fala que ele é um sobreprincípio, ele norteia toda a relação, uma relação tributária, uma relação constitucional que não seja da seara tributária, ele traz uma segurança jurídica para o contribuinte ou para as outras pessoas de outras relações. Os princípios implícitos na Constituição Federal estão relacionados àquilo que a Constituição Federal tem como base, né? Qual que é a base da Constituição Federal? É uma questão, é uma Constituição cidadã, é um diploma que está muito relacionado aos direitos fundamentais. A gente não percebe, não em relação aos direitos fundamentais estão arrolados ali no artigo 5º expressamente, mas a gente percebe que a Constituição Federal tem vários princípios implícitos, né? E esses princípios dão base, eles sustentam a Constituição Federal de 88 e sustenta a relação mesmo, a relação do cidadão com o Estado, a relação do Estado com o cidadão, seus deveres e direitos entre as partes, né? Aí ele fala, ó, em relação a esses aqui, tanto os expressos que você enxerga e lê, quanto os implícitos. E olha que legal, né? Na Constituição Federal de 88, para o Sistema Tributário Nacional, o artigo 150 a 152, assim de uma forma mais sucinta, dizendo isso agora, a gente tem os princípios expressos. Imunidade, retroatividade, legalidade, anterioridade, uniformidade geográfica, vedação ao confisco, a gente tem a vedação à concessão de isenção heterônoma, né? Nós temos vários princípios, anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro, enfim. Isso a gente tem lá expresso. Aí ele diz assim, ó, assinale a alternativa incorreta. É vedada à União instituir isenção de tributos de competência dos estados, DF e Distrito Federal dos municípios. Letra B, vamos ler todas, tá? O princípio de retroatividade que a gente acabou de falar, ele veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Letra C. É vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens, serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. E letra D. Pelo princípio da anterioridade, né, ele fala aqui, ó, para que os tributos possam ser cobrados a cada exercício, é necessária prévia autorização orçamentária. Nossa, e essa questão ela dá a impressão que todos estão corretos, né? Que tudo que a gente está lendo aqui está correto. Lori, você conseguiu baixar o material? Você me fala se deu certo? De você conseguir baixar o material, se você tem conseguido baixá-los? Então, em cada aula a gente vai subindo o material, né? Você me fala, por favor, se tem dado certo para você, tá? Se você tem conseguido baixar com tranquilidade, se tá tudo certinho, você me fala, tá bom? Se tá tudo correto aí. Me avisa se você conseguiu olhar, baixar, se você conseguiu estudar, tá bom? Pra gente saber se deu tudo certo, se você gostou do material. O pessoal tem mandado mensagem perguntando sobre o material também, se toda aula vai ter. Sim, todas as aulas a gente vai deixar o material bem bonitinho para vocês, tá? O objetivo é esse mesmo, deixar tudo arrumadinho para vocês, tá bom? Ah, que bom, deu certo sim. A Laura tá falando que deu certo aqui. Bom, vamos lá, vamos começar do início. A primeira alternativa que tem aqui é a letra A. Então, em relação aos princípios tributários expressos e implícitos, é vedado à União instituir isenção de tributo de competência dos estados, DF e municípios. Vamos para, então, falar desses princípios que ele está tratando com a gente aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Letra A. Ele falou sobre isenção.
isenção heterônoma. É o seguinte, aqui, pessoal, a Constituição Federal, ela veda a União de instituir lei isentiva que objetive alcançar tributos que não sejam de sua própria competência. Então, quer dizer que a Constituição Federal de 88, deixa eu sair aqui da frente, ela veda, existe uma vedação à concessão de isenção heterônoma. Ela não pode conceder isenção que não seja tributo dela. Aqui no Brasil a gente respeita o Pacto Federativo, né? E se existe um respeito ao Pacto Federativo, significa dizer que eu só posso conceder isenção a tributo que seja meu, de minha competência. Artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Aqui é um princípio expresso, está na Constituição Federal. Então, olha que interessante. A regra que nós temos, isso aqui é uma regra. Pro, se você está falando assim é porque tem exceção, né? Tem. A regra é o seguinte, vou dar exemplo prático. Aqui, nesta regra, jamais a União pode conceder, por meio de lei, isenção de IPVA. Isso porque, pessoal, o IPVA é um imposto de competência privativa dos estados e do Distrito Federal, e a União não tem essa competência. Lembra que no primeiro dia de aula, lá no primeiro vídeo, no vídeo 1, nós falamos sobre competência e capacidade. E por que a gente abre sempre falando de competência? Porque vai trazer uma base para nós. Bom, eu sei que somente os estados podem, mediante lei, além do Distrito Federal, instituírem IPVA. Então quer dizer que se houver uma isenção, uma concessão de isenção de IPVA, quem que vai conceder isenção de IPVA? O Estado e o DF, que são as pessoas políticas para instituir isenção, benefício fiscal de IPVA. Ou seja, nesta regra, a União jamais pode invadir esta competência e dizer, bom, eu, União, agora vou conceder um benefício fiscal de isenção para os impostos estaduais, em especial o IPVA, porque eu entendo que o Estado recolhe mais, arrecada demais, a gente está passando por uma crise financeira e econômica. Professora, nem diante de calamidade pública, nem diante de uma guerra externa, eu coloquei lá no Instagram vídeo falando sobre isso, né, em especial sobre empréstimo compulsório, que nós vamos estudar aqui. Mesmo que haja a possibilidade de uma hipótese, uma situação de calamidade pública, a situação de Covid-19, por exemplo, você não percebeu a União isentando operações que não sejam dela, tributos que não sejam dela. Essa é uma regra extremamente elementar. Professora, não existe uma exceção em relação a isso que nós estamos falando, não. Quando a União atua em nome próprio, em benefício próprio, ela não invade a competência de outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma exceção. E essa exceção, cuidado, ela cai na prova da seguinte forma. A União, quando signatária ou na condição quando signatária de acordo ou tratado internacional, agindo como
Ó, essa questão caiu em 3 provas seguidas na segunda fase. A questão vai ser convertida para a primeira fase. Agindo como sujeito de direito internacional público em nome da República Federativa do Brasil. Lore, você vai fazer o que na segunda fase? A Poliana, as meninas também estavam mandando mensagem que assistiram ela depois, queria saber o que vocês vão fazer de segunda fase. Ó, em nome da República Federativa do Brasil, poderá conceder isenção de tributo que não seja de sua competência. Então, é verdade que a regra não autoriza que ela conceda isenção de tributo que não seja de sua competência. Essa é a regra. A exceção é quando a União ela não age em benefício próprio. Ela age em benefício da República Federativa do Brasil, atuando em nome da República Federativa do Brasil. Ah, vai fazer em trabalho. Não tem problema, vai passar do mesmo jeito, se Deus quiser. Não tem problema, querida, tem que fazer onde tem uma zona de conforto ali, né? Onde tá melhor para fazer. Ela colocou uma carinha de tampando os olhinhos, mas não tem problema, tem que fazer. E ó, tá vendo? Você vai fazer segunda fase de trabalho e tá aqui assistindo aula de tributário para passar na prova e conseguir alcançar seu sonho. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Lógico que eu queria que você fizesse comigo na segunda fase em tributário, né? Mas tá tudo certo. Eu gosto de você do mesmo jeito. E olha que interessante. Então, quando a União não age em nome próprio, numa questão doméstica, unilateral, é meu interesse invadir competência do outro, porque não existe essa hierarquia entre União, Estados, municípios e DF, o que existe, na verdade, é um pacto federativo extremamente respeitado entre as pessoas políticas, a gente conseguiu ver isso, inclusive, durante a situação de pandemia, né? Quando cada estado e município poderia tomar determinadas atitudes, né, sobre a saúde pública local, a gente percebe que não há uma invasão. Há uma cooperação, pode haver uma cooperação, mas uma invasão não. Agora, a União, quando ela atua como sujeito de direito internacional público, representando a República Federativa, né? Aí é possível que a União invada essa competência. Na verdade, a gente não fala nem que é uma invasão de competência, né? A União, para trazer um benefício, né, para toda a República, para todos os cidadãos, para a pessoa jurídica, para a pessoa física, para a economia, ela concede isenção, mas não em nome próprio, porque ela é signatária de acordo ou tratado internacional. Essa norma ingressa no Estado brasileiro, com todas as formas desse ingresso acontecer, e depois desse ingresso acontecer, a gente pode ter então a União concedendo isenção de ICMS, isenção de PVA, isenção de IPTU, isenção de ISS, mas não em nome próprio. Ela não atua numa relação doméstica interna, mas numa relação internacional. E a prova tem que deixar isso muito claro para você. Então vamos olhar? Aqui ele está falando da regra. É vedado à União instituir isenção de tributo de competência dos estados, DF e dos municípios. Essa alternativa aqui está correta. Mas lembra que não é atrás dela que nós estamos, a gente está atrás da alternativa incorreta. Como ela é correta, eu vou correr dela e nós vamos para a próxima. O princípio da retroatividade veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Essa alternativa também está correta, a gente acabou de ver o princípio da retroatividade e só voltando um pouquinho, o que ela vai fazer? Ela vai vedar que uma lei futura alcance o fato pretérito. Então também é um princípio que é um princípio expresso. Então a letra B, ela está falando do princípio da retroatividade da lei tributária
que está previsto no artigo 150, princípio também expresso. Veda a exigência de tributo antes da vigência da lei ou veda alcance de lei futura a fato pretérito. De lei futura a fato pretérito, tá bom? Então, essa alternativa, ela também está correta, né? Não é dela que nós estamos falando, não é atrás dela que nós estamos indo, né? Ela também é aqui uma alternativa correta para nós, ó, a letra B, né? Vamos lá na letra C. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino. Essa alternativa também está correta. Olha que legal esse princípio. Olha que bacana. A gente tem aqui então na letra C o próximo princípio, que também é um princípio expresso, não é implícito não, tá? Ele também é um princípio expresso. Vou colocar aqui, ele está previsto lá no artigo 152 da Constituição Federal, vou colocar aqui. Princípio. E é assim mesmo que ele chama, é grandão, ó, vedação ao estabelecimento de diferenciação. Eu vou dar um exemplo bem prático que você vai lembrar disso na prova. Diferenciação tributária em razão da procedência ou destino de bens e serviços. Esse princípio pode causar algum tipo de pena ao contribuinte? O que você está perguntando da retroatividade, Lori? Artigo 152 da CF. É isso que será que é isso que você está me perguntando? Me fala. 152 da Constituição Federal. Pois é, a gente tem uma questão muito interessante sobre isso, que é o seguinte, ó, sobre IPVA, tá bom? Sobre IPVA, pode ser que caia uma questão lá falando de IPVA, que vai ter uma alíquota maior em razão do veículo ser importado e luxuoso, sabe? Ele vai tentar ludibriar você, ele vai tentar fazer com que você entenda que em razão, ó, olha que interessante, ó, em razão do veículo ser importado, que ele mereça pagar mais alíquota. Mereça pagar uma alíquota muito maior, tá? É exatamente isso. Olha só, que interessante. Então, peraí, professora, tem um princípio na Constituição que veda o estabelecimento de uma diferenciação tributária. E esse estabelecimento essa vedação, o estabelecimento de diferenciação tributária, ele alcança União, Estados, municípios e DF. Ele vai alcançar essas pessoas aqui. Essas pessoas não podem aumentar tributo em razão da procedência ou destino dos bens e serviços. Em razão disso, não. Então, o exemplo que a gente fala é do IPVA. E por quê? Professora, peraí, o IPVA não tem faixa diferenciada? Pois é, cuidado. A Constituição Federal disse assim, ó, IPVA, você pode estabelecer alíquotas diferenciadas. E essas alíquotas diferenciadas, elas serão estabelecidas em razão do tipo e uso. Só.
Tipo e uso. Professora, o que é tipo e uso? Por exemplo, ó, veículos de passeio, veículos utilitários, tá bom? Então eu tenho veículo de passeio, veículo utilitário. Ah, desculpa, perdão. Peraí que eu troquei só uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, veículos aqui, né? De passeio e utilitário, em relação à destinação desse veículo, né? E o tipo, o que a gente está falando? Por exemplo, caminhões, caminhonetes, veículos de 2 rodas, 4 rodas, caminhonetes. Tá? Vou colocar aqui motos, caminhonete. Né? Em relação a esses veículos, pessoal, o tipo de veículo de 2 rodas, 4 rodas, 6 rodas, 8 rodas, eu tenho o tipo, a alíquota pode ser diferenciada, tá bom? Diferenciada. Mas, pessoal, nunca pensar nisso em relação ao veículo ser importado ou nacional. Então, a gente tem uma vedação de cobrança. Não é porque o veículo é importado que necessariamente ele é luxuoso. Eu posso ter um veículo popular que é importado, apesar que nada mais é veículo popular, né? Eu posso ter um veículo popular importado. Não significa dizer que porque ele é importado, ele vai ter diferenciação de cobrança de alíquota. Então, também é um princípio expresso da Constituição Federal e essa alternativa ela está correta, porque é vedado aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer essa diferença tributária de bens e serviços em razão de procedência ou destino. Não pode. Então quer dizer que a própria Constituição Federal falou para o IPVA, olha, IPVA, você pode ter alíquota diferenciada, mas porque o veículo é de passeio, o veículo é utilitário, é caminhão, caminhonete, veículo de 2 rodas, não sei quantos eixos, e aí eu vou ter uma diferença de alíquota nas tabelas, né, que são publicadas pelos próprios estados e Distrito Federal em relação à cobrança da alíquota de IPVA. Mas isso nunca está relacionado à importância do veículo em relação a ele ser importado ao nacional. Não é por isso. A Constituição Federal inspirou essa norma e disse, olha, a gente não pode ter esse tipo de diferença aqui não, porque a gente não vai ter uma cobrança justa e nem isonômica. A gente vai desestimular, inclusive, a aquisição de determinados produtos. Vamos pensar que a gente vai ter uma diferença porque o produto vem do Estado, né, de bens e serviços do Estado, de São Paulo para o Rio de Janeiro, só porque vem de São Paulo, só porque vem do Rio, só porque aquele serviço foi prestado num estado que não é meu, eu vou estabelecer uma diferença tributária. Isso não pode acontecer. Há uma vedação constitucional para que isso aconteça, tá bom? Mas eu acho que o melhor exemplo é o IPVA. Aliás, é o que aparece na prova, tá? E a letra D, né, para uma questão óbvia, né, porque a gente acabou de raciocinar sobre as 3 anteriores, ela é a alternativa correta. Mas por que ela é a alternativa correta? Não é só por isso, né? É por isso também. Pelo princípio da anterioridade, para que os tributos possam ser cobrados a cada exercício, é o que ele fala, né? A cada exercício, é necessária prévia autorização de lei orçamentária, tá? Ela só pode acontecer isto, tá bom? Só pode acontecer isto se tiver uma prévia autorização de lei orçamentária. Essa é a alternativa incorreta. O princípio da anterioridade, pessoal, não estabelece isso. O princípio da anterioridade tributária, ele não fala sobre isso. Nós vimos na segunda aula. Ele diz que o tributo só pode ser cobrado quando nós tivermos um respeito à segurança jurídica e à não surpresa. O princípio da anterioridade não está ligado à lei orçamentária. O princípio da anterioridade, também um princípio expresso aqui, que é a letra D, vou colocar aqui na lousa, né? Ele não está falando sobre isso. Ele está falando, esse princípio aqui, sobre quando é que o tributo pode ser exigido. Ele não espera uma autorização da lei orçamentária. Ele espera ou 90 dias, ou ele espera a virada do exercício financeiro. O princípio da anterioridade, que nada tem a ver com o princípio da anualidade, que vigia sobre a Constituição Federal anterior.
O princípio da anualidade, ele foi extinto em 1988. A Constituição Federal de 88 deixou para trás esse princípio, ó, ele não existe mais. E o que prevalece e predomina é o princípio da anterioridade, que está previsto pelo artigo 150, inciso 3, alíneas B e C. Da CF, né, alíneas B e C da Constituição Federal, no qual a gente tem o respeito ao exercício financeiro e aos 90 dias, ou anterioridade nonagesimal, ou anterioridade mitigada. E nada tem a ver com uma autorização de lei orçamentária. Tem a ver com a segurança jurídica e não surpresa em relação à possibilidade da pessoa se programar para poder recolher tributo. Então, esta é a alternativa incorreta. A gente não tem mais a autorização e a gente não fala sobre anualidade. Foi revogado esse princípio, né? Pelo princípio da anterioridade tributária, tá bom? É isso, né? Então, essa é a alternativa incorreta que a gente precisava assinalar para acertar essa resposta, tá bom? Última questão, essa daqui. Ela é bem cheia de coisas, bem cheia de detalhe. É ótima essa questão para a gente fechar o nosso dia de hoje, ó. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeita à incidência de ISS. Professora, por que isso? Bom, ele está afirmando para nós, ele não está nem perguntando. Porque esse serviço está previsto pela lista anexa, ou na lista anexa, a Lei Complementar 116 de 2003, que estabelece quais serviços podem ser tributados pelo ISS. Então, o serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais é sujeito ao ISS. Antônio, ele deixou de recolher o tributo incidente sobre o fato gerador consumado em janeiro de 2013, quando a alíquota do ISS era de 5% sobre o total oferido pelos serviços prestados e a multa pelo inadimplemento do tributo era 25% sobre o ISS devido não recolhido. Em 30 de agosto de 2021, o município credor aprovou uma lei que reduziu para 2% a alíquota de ISS sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais. O que mais que ela fez? Ó? Ela reduziu a multa pelo inadimplemento do tributo incidente na mesma atividade, que passou a ser de 10%, tá bom? Antes era 25, ó, caiu para 10. Antes era 5 a alíquota, caiu para 2, tá bom? Tanto a alíquota quanto multa que estão benéficas. Em fevereiro de 2022, o município X, a lei é de 2021, em fevereiro de 2022, o município X promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte um montante de R$25 mil, sendo 20 mil do imposto, 5% sobre R$400 mil, e 5 mil a título de multa, 25% do imposto devido. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos lá. Nós dissemos assim, agora há pouco, né? Há pouco tempo nós dissemos assim. Olha, pelo princípio de retroatividade, é possível que a lei futura, ela alcance fato pretérito, que uma lei de 2022 alcance fatos que foram ocorridos em 2021, em 2020, em 2019, mas e tão somente quando esta lei for benéfica em relação à penalidade, em relação à multa, igual ao direito penal. Penalidade mais benéfica, retroage e alcança beneficamente o contribuinte, o réu. No direito tributário, penalidade mais benéfica, multa alcança fato pretérito, alcança o contribuinte em relação à possibilidade de uma multa ser benéfica, mas somente se houver uma discussão e essa discussão ela for pendente, ó, vamos lá para a primeira lousa, ó. Quando estiver pendente de julgamento, lembra que a lei de 2022 alcança o fato gerador que aconteceu lá em 2021, quando houver uma multa, uma penalidade mais benéfica. Aqui no direito tributário,
para nós, né? O que importa é a penalidade mais benéfica. A penalidade benéfica é a multa benéfica, tá bom? Ó, então, olha que interessante. E lembra que eu preciso necessariamente ter aquela situação objeto de discussão administrativa ou judicial. Professora, se não tivesse sendo discutido administrativamente ou então na via judicial, não pode voltar? Não pode voltar. A regra é que só possa voltar se tiver uma penalidade benéfica, uma multa benigna, tá bom? Multa benéfica, multa benigna. Se não tiver multa benéfica ou multa benigna, ela não pode voltar. Vamos voltar lá para a nossa questão. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. Essa é a primeira alternativa que ele colocou aqui, tá? O lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto quanto em relação à multa. O lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto, que deveria ser sobre a nova alíquota de 2%. Mais benéfica. O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Ele está dizendo para mim aqui o seguinte, ó, que eu vou apagar para a gente fazer, ó, bem bonitinho isso daqui, vamos interpretar, tá bom? Eu consigo apagar? Acho que eu consigo esse daqui, né? Consigo. Ó, ele falou para mim e o Antônio, que presta serviço de manutenção, reparo de instrumentos musicais, deixou de recolher o ISS alíquota de 5% e deixou de recolher a multa em relação a 25%. Mas uma nova lei reduziu a alíquota para 2% e reduziu a multa para 10%. Em fevereiro de 2022, ele promove o lançamento do tributo e ele exige os 5% da lei antiga e 25% de multa também sobre a lei antiga. Aí ele pergunta pra gente como que a gente consegue tirar o Antônio desse embrolho aí. Ele fala que o lançamento está correto em relação ao imposto à multa. Ele fala que o lançamento está correto em relação ao imposto, que deveria ser, ter uma nova alíquota de 2%, e em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Depois ele fala pra gente que o lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto, que deveria ser de 2% sobre a nova alíquota. O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% em relação ao imposto não recolhido. E veja só, pessoal, é o seguinte, ó. A gente nunca pode pensar que o lançamento pode ser constituído sobre qualquer lei. Qual é a regra? A regra é: o lançamento do tributo sempre se reporta à data da ocorrência do fato gerador. Esta é a regra, tá bom? Então, quer dizer, quando o lançamento acontece, ele acontece com base no ano que eu pratiquei o fato gerador. Professora, se você praticou o fato gerador em 2019, então o lançamento que acontece em 2022, ele vai olhar para 2019, que foi a época da ocorrência do fato gerador. Por exemplo, do IPVA. Eu deixei de pagar o IPVA alíquota de 5% e deixei de recolher a multa sobre 10%. Alíquota 5% e multa 10%. Perfeito. Aí o lançamento vai ser realizado com base a lei, a época da ocorrência do fato gerador. Tá certo, foi o momento em que ocorreu o fato gerador. Professor, e quando é que a penalidade pode voltar? A penalidade só volta quando ela for mais benéfica em relação ao contribuinte. Então veja a letra D. Ela diz: o lançamento está correto em relação ao imposto. Eu não estou conseguindo voltar aqui a minha. Ah, consegui, pera. Será que agora tá? Não, acho que eu não consigo. A letra D é a correta porque ele fala assim, ó.
O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa. Professora, por quê? Em relação ao imposto pessoal, ó, em fevereiro ele promoveu o lançamento. Em relação ao imposto, ele cobrou, né, os 5%, que está correto. Em relação à penalidade, ele cobrou 25% do imposto devido. A multa tinha que ser reduzida, né? Ó, ela tinha que ser reduzida para 10% em relação à penalidade benéfica. Então tá incorreto em relação à multa, né? Tá incorreto em relação à penalidade, ó. Por quê, professora? Porque em relação à penalidade tem que ser a mais benéfica. Em relação à penalidade, a gente volta, a gente retroage e alcança o fato pretérito. Quando a penalidade for mais benéfica, então eu volto. Quando a penalidade for mais vantajosa para o contribuinte, eu volto e alcanço ali o fato pretérito. Obrigada, viu, Gil? Ó, então a letra D é a correta para nós. O lançamento está correto em relação ao imposto, que tem que ser a época da ocorrência do fato gerador. Professor, então a alíquota não volta nunca? A alíquota não volta nunca. O que volta? A penalidade. Penalidade mais benéfica. Em relação à penalidade, eu tinha que ter a aplicação da penalidade nova, porque é a penalidade mais benéfica para o contribuinte. Por isso que ela volta, por isso ela retroage. Tá bom? Bom, espero que tenha sido proveitoso hoje. Lembrem-se de deixar um likezinho aí para a aula, colocar os seus comentários que você quiser. Lembra também de baixar o seu material. Eu deixei o nosso calendário temático também, né? Nós colocamos lá no site, no robertaboldrin.com, o calendário temático, é o calendário diário das aulas, tá? Que a gente vai ter semana que vem. Terça-feira da semana que vem a gente também tem a nossa mentoria. E amanhã a gente continua com o encontro e aula de princípios, tá? Para fixação de conteúdo de princípios e o que pode aparecer na tua prova de primeira fase, até de segunda fase também, se você for fazer tributário, tá bom? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. A gente se encontra novamente amanhã, às 8 horas. Para quem está assistindo depois, não tem problema, pode mandar pergunta aí no meu Instagram. Se quiser mandar pergunta aí, não tem problema também. Pode mandar lá no @betaboldrin. Mas eu deixei também o telefone do curso, caso você queira entrar em contato comigo. A gente tem um telefone que fica comigo, aqui ó, o meu aparelho fica comigo, e esse aparelho é só para a gente poder responder perguntas de alunos que querem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, tá bom? A gente responde tudo por lá também. Muitíssimo obrigada, um ótimo dia para todos vocês, e a gente se vê amanhã. Um abraço, gente, até mais!